quero pedir para Davi, goleiro, você fazer uma oração para a gente. Eu quero também pedir para Irene. Então, Davi, depois Irene, e depois eu vou pedir Lara. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para honrar e glorificar o teu nome, Pai. Te agradecemos, Senhor, por ter nos escolhido e por nós escolhermos, Senhor, estarmos aqui reunidos, ó Pai. Neste dia de feriado, Senhor, que o Senhor esteja nos livrando de todo mal, possamos ter mais um dia de comunhão com os nossos irmãos, que o Senhor esteja abençoando o nosso dia, nos dando o privilégio de estarmos aqui reunidos todas as vezes que quisermos, ó Pai. Que possamos estar aqui sempre para honrar e glorificar o teu nome. Abençoe este culto e possamos dar mais puro louvor a Ti, Senhor. Que as nossas orações cheguem ao céu. Em nome de Jesus Cristo, Amém. Bondoso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos, porque o Senhor, meu Pai, escolheu nos tirar das trevas e trazer para a tua maravilhosa luz, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo prazer que temos em nossos corações de dedicar este culto, meu Deus, a Ti, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu amor manifesto a nós, ó Pai. Tu nos amou primeiro, por isso aqui estamos, ó Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo isso, Senhor. Agora colocamos diante do Teu trono, meu Deus, os enfermos da Tua casa, Senhor, da Tua igreja, ó Pai, que todos eles sejam assistidos pelo Senhor, meu Pai. Também te pedimos, ó Deus, pela mensagem desta manhã, ó Pai, que venha falar profundamente aos nossos corações, de modo a sermos transformados cada dia mais e mais, ó Deus, até sermos o dia perfeito que Tu espera de nós, Senhor. Muito obrigado, Deus, por nos ouvir, ó Pai. Abençoe o pregador desta manhã, abençoe cada um que aqui se faz presente, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por tudo, Senhor. Ó Senhor, eu te peço para que Tua palavra possa estar então no nosso coração nesse momento. Amém. Obrigado por tudo. Bom dia, amém. Amém. Eu vou convidar a nossa irmã de Dalva. A nossa irmã vai fazer um solo para louvar ao nosso Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus diz assim em Efésios capítulo 1, versículos 13 a 14: Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido,
foste selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Graças a Deus pela palavra do Senhor e por essa rica promessa que nós temos, que um dia nós adentraremos as mansões celestiais. Eu gostaria de convidar aqui o pastor Infante. O pastor Infante, ele vai trazer a palavra de Deus para nós, uma palavra do céu. O pastor Infante, fique. Muito bem, meus queridos, nós vamos. Ontem nós falamos sobre o que é ser um crente. E hoje, seguindo essa linha de avivamento, despertamento, e isso também traz muito consolo no nosso coração, nós vamos falar sobre o que é realmente um avivamento. Porque essa palavra ela ficou meio estigmatizada no arraial dos batistas. Quando eu falo batistas, são os tradicionais, são os batistas bíblicos e batistas independentes. São 3 ramificações das igrejas batistas, são todas elas praticamente idênticas. Aqui nos Estados Unidos, cada movimento começou num lugar. Então tem batistas regulares, batistas independentes e nós os batistas bíblicos. E esses grupos são grupos fundamentalistas. E essa palavra, avivamento, ficou um pouco estigmatizada no meio desse grupo. Por quê? Porque começou a surgir muitas igrejas batistas renovadas, igrejas batistas carismáticas. Como o nome batista não tinha patente, então usurparam o nome tradicional dos batistas e passaram a aplicar o nome nas placas de determinadas igrejas que eu vos falei agora, renovadas. E o que acontece? Acontece que é uma mentira, porque eles põem lá Igreja Batista e em Conquista tem várias com o nome da Igreja Batista tal, e ela não é batista, ela é renovada, é do movimento pentecostal. Então essa palavra, por causa desses movimentos pentecostais, cujo avivamento para eles é gritaria, são manifestações estáticas, barulho, e avivamento tomou essa conotação. Tem igrejas onde dá um sensacionalismo tão grande, uma condição emocional descontrolada, fora do domínio próprio, que os membros, em nome do avivamento, passam por baixo das cadeiras da igreja, gatinhando, outros estão com a cabeça na parede, há um momento do riso descontrolado. Avivamento não é isso, mas recebeu o nome de avivamento. É fogo, é fogo, é fogo. Não, se for fogo vai incendiar todo mundo, vai morrer todo mundo querido. Não é isso. O que é o avivamento à luz da Bíblia? O que é a palavra? Eu vou pegar um gancho aqui naquela história que eu contei do Billy ontem. Quando o Billy falou aquelas 2 palavras, eu amo Jesus, Jesus me ama, quando ele falou aquilo, não houve nada, não. Houve um silêncio. E seguiu-se a esse silêncio um pranto. Começou um choro. E esse choro veio acompanhado de convicção de pecado. Cada um começou a saber, ter convicção do que era. E aí, quando se tem convicção do que é, a gente clama pelo quê? A gente clama por perdão. E para quê? Pecado confessado alcança misericórdia, purificação do pecado. E aí vem esse amor que o Espírito Santo nessa obra dá, completa essa obra, nos leva às raízes, às nossas origens. E aí há uma determinação em nós de querermos ser mais parecidos com Jesus Cristo. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo
119, no versículo, assim está aqui, versículo 148, 119, no versículo 148, como li do 140, do versículo 145 ao 148. Vamos até o 152, é um texto pequeno. Mas esse Salmo 119, eu já falei isso lá na igreja, e eu espero que algumas, como tem alguns novos aqui, esse salmo foi considerado um cântico em homenagem, em louvor às Escrituras Sagradas. Tanto é que desses 176 versículos, só 4 ou 5 não falam na Bíblia. Mas todos os demais falam escritura, estatuto, preceito, lei. Todas essas palavras são sinônimos da palavra de Deus. Então, em 172 versículos, exaltando as Escrituras Sagradas. É o mais longo e é um salmo dedicado às Escrituras Sagradas para a glória do Senhor. E aqui nesse trechinho, do 145 ao 152, os versos, diz assim: aqui já se diz o que é que se deseja, quando nós desejamos um avivamento, o que acontece? A gente já começa dizendo qual é o segredo. Clamei de todo o meu coração. Clamar não é fazer uma oraçãozinha assim, eu abençoo meu pai, meu mãe, vou dormir, não. Não. Clamei. Eu olho para mim, vejo o que eu sou e clamo ao Senhor. Clamo ao Senhor. Clamei de todo o meu coração. Escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. Isso é fome de querer crescer na vida espiritual. A ti te invoquei, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Está vendo o negócio de guardar a palavra? Praticar, né? Claro. Preveni a alva da manhã, quer dizer, me antecipei a alva. Fui antes da alva, já estava clamando. E clamei, esperei na tua palavra. Os meus olhos preveniram as vigílias da noite. Quer dizer, me antecipei às vigílias, clamando, para meditar na tua palavra. Ouve a minha voz, segundo a tua benignidade. Agora, olha, é o Salmo 100, o versículo 149. Vivifica, meu Senhor. Quer dizer, torna-me a avivar, né? Gosto muito de reavivamento, que é o nosso caso. A palavra certa seria essa, reavivar. Vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. Aproximam-se os que seguem os malvados, afastam-se da tua palavra. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Acerca dos teus testemunhos, eu soube desde a antiguidade que tu os fundastes para sempre. Tanto é que tudo passa na Bíblia, tudo passa na vida, mas a Bíblia permanece a mesma. Passa para ser terra, mas os fundamentos da palavra de Deus, a Bíblia, nosso livro de fé, regra, permanece para sempre. Deus aplique a palavra do Senhor aos nossos corações. Podem sentar, meus queridos. Gente, uma pergunta: o que está acontecendo com o mundo? Bimóvel. Mas se a resposta foi martelo na cabeça do prego, está indo de mal a pior. E por que vai de mal a pior? E por quê? Porque quem anda em trevas não sabe nem no que tropeça e anda em trevas. Toma muito cuidado com essas coisas, mas a partir do momento que a Bíblia fala que o mundo vai de mal a pior, não tem jeito. A única coisa boa que está acontecendo no mundo foi profetizado pela Bíblia, que isso seria uma coisa boa. A multiplicação da ciência. E a ciência está se multiplicando mesmo. E nós, na parte da ciência, temos sido privilegiados. Por exemplo, hoje, para você fazer determinadas cirurgias, não precisa. É feita por computador. Onde que eu pensei que um dia ia ver médico operando pacientes por
computador? Não tem. Hoje, através de determinados órgãos, pelo que é extraído e é estudado e aprofundado, você pode fazer como se chama, um transplante. Células pegar uma célula boa de um órgão doente e daquela desenvolver outro órgão. Quer dizer, são coisas maravilhosas que nos abençoaram muito. Está saindo novos medicamentos, não tão agressivos. Você vai fazer uma cirurgia hoje, praticamente é bem diferente do que era antigamente. Eu tenho aqui esse dedo, eu tive quando era menino um negócio chamado penalísio. Alguém já lembra do penalísio? Quem lembra aqui? Quem já teve penalísio? Levanta a mão. Olha, penalísio. Penalísio era uma coisa que dava com certa frequência. Penalísio você tem um cortezinho no dedo e aquilo se transforma em espécie de um tumor de pus. Dói a beça. E não vem a furo aquilo, quase não vem a furo. Porque não tinha medicação, hoje é o antibiótico, né? Hoje é tomar um antibiótico para resolver o problema. Mas no nosso tempo não tinha isso. Eu fui lá para o médico do meu pai e disse assim, olha, vamos ter que abrir isso aí. Aí meu pai falou, mas está inflamado, o médico falou, não tem outro jeito. Aí eu perguntei para o médico, o que é? Doutor Pereira, não me esqueço dele, não vai transformar não, doutor Pereira. Eu falei, doutor Pereira, vai doer? Ele falou, não. Você é homem? Eu sou homem. Rapaz, moleque, dá um dedinho aqui. Eu dei o dedo, gente, com pus, não tinha anestesia que pegasse. E a anestesia naquele tempo era uma coisa, dava onde tinha pus, era a mesma que decorava lá dentro. Aí você está com medo? Eu disse, não, eu vou até cantar. Aí, doutor Pereira é o maior menino. Quando ele meteu o buticão não, bisturi, ele deu um bisturi ali e puxou, o prédio parou. O berro que eu dei lá no consultório dele. O prédio parou só para ver o berro que eu tinha dado lá no consultório dele. Foi um negócio tremendo, que eu não posso esquecer isso. Duas coisas marcaram minha vida, o dedo e uma falha que eu tenho, um dente que tiraram lá atrás. 1958, o dentista do colégio, hoje eu entendo que nem dentista era um prático. O nome dele era Dr. Machado. Gente, Dr. Machado. Aí precisava arrancar o dente. Todas as salas de aula, no consultório odontológico. Aí eu peguei, fui com meu pai. Ele falou, ô Zezinho, senta aqui. Aí eu sentei e estava tendo aula, as salas todas. Aí eu sentei, aí o doutor Machado veio, deu uma picadinha ali. Até a picadinha, eu dei um estrebuchado na cadeira. Quando ele pegou o buticão, se chama buticão ainda hoje? Não sei, eu sei que era buticão, aquele negócio assim pegou. Gente, ele pôs o pé na cadeira para puxar o dente. Eu não estava inflamado, era toda a inflamação, não tinha jeito. Eu sentia o dente se descolando da pele, assim, aquele barulho, pararam as aulas. Por causa da dor, do sofrimento, assim, putaria toda, todas as aulas pararam. Aí foram até lá ver o dentista o que era. E era eu arrancando o dente e não consegui pôr outro no lugar. Lá no fundo. E isso doeu muito. Então, mas onde eu quero chegar com isso, gente? Que às vezes a santidade, às vezes o processo espiritual que nós desenvolvemos na vida espiritual passa por situações adversas, passa por dores. A dor de um buticão naquele tempo para mim doeu muito. A dor de um bisturi doeu muito.
outros têm outras dores na vida, a perda de um querido. Outras vezes a gente passa por algumas coisas que não se entende na hora. Mas quem é crente está sendo trabalhado para experimentar um crescimento espiritual. O apóstolo Paulo, mesmo ele falando isso, né, que nós podemos tudo naquele que nos fortalece, e nós podemos até sofrer, nós podemos até padecer em determinadas coisas da vida, mas a mão de Deus está preparando um despertamento, um avivamento espiritual na nossa vida. Então, queridos, se o pecado é prazer do incrédulo, se o pecado é prazer do incrédulo, e é por isso que o mundo vai de mal a pior, porque o pecado é prazer do incrédulo. O crente é tentado a pecar? Mas tem uma diferença. Qual é o pecado? É o prazer do incrédulo. E qual é o prazer do crente? O desejo do crente. Qual é o desejo do crente? É justamente crescer na vida espiritual. É o nosso desejo. E às vezes esse desejo nos faz passar por algumas situações adversas. Ontem o irmão falou aqui de 4 jovenzinhas, né, que morreram. Eu fiquei pensando, são crentes? Só uma era crente. Aí vem certas coisas na cabeça da gente. Primeiro, para quem é crente é um despertamento. Para quem é crente é um despertamento. Bom, o que um jovem pensa? Foi ela, podia ser eu. A primeira coisa que a gente aprende com isso é que a morte não vê idade. Olha, tem adolescentes aqui, tem jovens. A morte não vê idade. No tempo que eu era um pastor, eu peguei muitos que enterrei muito jovem, enterrei adolescente, enterrei criança. Então a primeira coisa que a gente aprende num negócio desse é que a morte vem para todos. E isso, essa parte da morte vem para todos, tem uma coisa maravilhosa nisso tudo. Porque você diz, mas por que Deus não salvou a moça? Gente, quando a maldição do pecado entrou no mundo, todo mundo está sujeito a essa maldição. Tanto é que nós estamos aqui, salvos, mas não estamos livres disso, dessa maldição. Assim como uma bala perdida pode matar um incrédulo lá, pode matar um de nós. Assim como gente morre no coração, infarto, o crente morre de infarto. Câncer é câncer. Por quê? Porque a maldição do pecado está no mundo. Quando existem fatos assim de Deus me curou, tal, eu fui curado, escapei de um acidente, amém, graças a Deus, louvado seja Deus. Mas também muitos pensam, poxa, meu filho também morreu num desastre, por que não podia ser não tinha salvo o meu filho? Uma criancinha morreu, por que deixou morrer? Nasceu defeito, por que deixou? Gente, a questão não é por quê. A questão é entender que a morte entrou no mundo como uma maldição. E quando a morte entrou no mundo, nós ficamos debaixo dessa maldição, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Nós só estamos livres da maldição de morrer sem Cristo. Isso nós estamos livres. Porque nós temos para onde ir. Agora, se Deus, preste atenção, capta aqui o raciocínio. Se Deus livrasse os crentes de doença, se Deus livrasse os crentes da morte, toda morte, que o crente só ia morrer de velho, gente, primeiro não seria justo, porque a Bíblia diz: todo homem que pecar morrerá. Então o pecado está solto aí. Segundo, o que vocês acham que as nossas igrejas estariam cheias de quê? De gente. Atrás de Cristo? Não, atrás da apólice de seguro. Eu vou ser crente porque crente não morre disso, não morre daquilo, não morre daquilo. Nós cremos pela fé. Gosto muito daquela colocação que fizeram. Tomé viu para crer, não foi?
Mas o crente, nós, dessas gerações aqui, depois de Tomé, nós cremos para ver. Nós cremos para ver. E isso é avivamento. É essa maturidade que Deus nos dá pelo Espírito Santo, de entender que nós, a nossa herança, o nosso galardão, a nossa recompensa em Cristo é a vida eterna. Agora, por sermos um crente, nós somos abençoados também, graças a Deus, né? Temos a nossa família, temos o pão de cada dia, mas não estamos livres de morrer, nem de termos uma doença. Quando perguntaram, Senhor, por que isso? Jesus disse, o que eu faço agora, vocês não sabem, saberão depois. Quem conheceu, Paulo fala lá, acho que é na primeira ou segunda epístola de Coríntios, ele diz assim, quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruí-lo? Quem conheceu? Vai você instruir Deus? Em Deuteronômio, acho que é 29, ou 28, 29, né? Diz assim, as coisas encobertas, não é para a gente entender, é para Deus. Mas o que eu revelei está diante de nós. Então, o avivamento é ir crescendo nessa maturidade. E essa maturidade, volto eu para aquele ponto de ontem, não tem jeito. É através da palavra e através da oração. Então, queridos, o que é, primeira coisa, avivamento? Salmo 119, verso 111. Salmo 119, verso 111. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Avivamento nos leva a gente a mergulhar na palavra, a se alimentar na palavra. E quando eu falo palavra, está tudo envolvido. Primeiro, é claro, eu tenho que ter a minha intimidade com Deus. Eu sei que nós estamos num século que é um século muito corrido, muito agitado, não é? A gente sabe que realmente o tempo está escasso, e é bíblico também, porque nós estamos com um tempo limitado. E outra coisa, nós estamos num tempo muito adverso à vida cristã, então falta tempo. Mas lembre-se do que eu falei ontem, quando se tem prioridade por alguma coisa, a gente encontra tempo. Outra coisa, quando se fala estudar a Bíblia, ler a Bíblia, eu não estou dizendo que você tem que ler a Bíblia inteira numa tacada só, não é isso. Você tem que separar uns minutos para ler pelo menos um capítulo da Bíblia, riscar lá o que falou ao seu coração, e o que não souber, você endossa, pergunta para os pastores, né? Pergunta para o professor da classe dominical, para ir estudando, aprendendo. É assim, eu não posso ficar, daqui a pouco, meio-dia, vai tocar sineta aí, vai todo mundo para lá, para quê? Vocês vão esquecer de ir para lá? Vocês não vão achar tempo para ir para lá? Então, a gente acha tempo, vai lá, é óbvio. A mesma coisa é a Bíblia. Se acha tempo para ela, para estudar. Veja o que ele fala aqui, o meu gozo no meu coração, é a herança da tua palavra. É ela que nos consola, nos conforta, nos prepara para a vida. Gente, nós vamos morrer. Eu vou morrer, vocês vão morrer. E quando chegar essa hora, quanto tempo? Eu não sei. É uma das coisas que Deus, eu estava até falando, mas não lembro. Gente, se é uma das coisas que eu vejo assim, que Deus fez tão perfeito, para mim é a coisa perfeita que eu vejo dele. E isso faz realmente, olha, Deus é real. Tu já pensou aqui, cada um de vocês que estão me ouvindo, os adolescentes, os jovens, os idosos aqui, mesmo por ser idoso, né, a gente sabe que nós já somos uma geraçãozinha que está entrando na cova, né? Mas olha, já pensou se Deus avisasse a cada um de nós o dia que nós íamos morrer? Para pensar, vocês que estão aqui, olha,
dia tal, de manhã, ou de tarde, ou de noite, tu vai morrer. Já pensou, você está aqui sabendo que hoje que dia é 12, sabendo, dia 13, dia 20 de fevereiro, março, maio, agosto, setembro, eu venho te buscar. Mas foi uma coisa tão perfeita que nós não sabemos. A única coisa que nós sabemos foi o que o Senhor nos diz pela sua palavra: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Então é isso, é o examinar a Bíblia. Quanto amo a tua palavra, é a minha meditação todos os dias. Então é um preparo, gente. Olha como me abençoa ver jovens, adolescentes aqui, os irmãos que estão aqui também. Nós temos uma herança. Nós sabemos, que coisa maravilhosa, sabemos de onde viemos e vai perguntar para esse pessoal lá de fora, de onde vem e para onde vai, sabe-se lá. E quando ainda fala para onde se vai, não, Deus vai dar um jeito, eu não sei, eu estou fazendo coisas boas, tal, né? Mas está aí caindo na gandaia, ou então é um religioso. Nós não, por causa da pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador amado, nós sabemos de onde viemos e nós sabemos para onde vamos. Porque, meus queridos, avivamento é exatamente isso. Avivamento é o gozo de Deus no nosso coração. Nós temos lutas, tem um hino que fala, temos lutas e pesares na vida, tentação, mas nós levamos tudo a Deus em oração. Gente, é uma coisa maravilhosa essa esperança que nós temos. Que esperança gloriosa é essa? Então, avivamento é essa visão que nós temos de onde viemos, para onde vamos. Saber que esse livro que nós temos na mão é a garganta de Deus, como diziam os índios, não é a garganta de Deus, é a fala de Deus. E esse livro mostra a herança que nós temos, que tem nos reservado para cada um de nós. Ele diz aqui, mais uma vez, lendo o Salmo 119, 11: Senhor, os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Que é avivamento? Avivamento é a palavra ser o gozo do coração dos crentes. Amém ou não? Amém. Avivamento é a palavra de Deus ser o gozo da nossa vida. E o avivamento é essa maturidade que nós temos, entender que isso aqui está completo e que sabemos de onde viemos e para onde vamos. E o avivamento é esse despertamento no coração que nós temos de procurar crescer à medida de Jesus Cristo. É eu ter e poder falar com Ele pelo sacrifício de Cristo que fez o véu ser rasgado, e hoje eu posso chegar à presença de Deus, eu, o Zé Infante, que olho para dentro de mim, não gosto do que vejo, fraco, miserável, pecador, mas eu posso entrar lá. Lembra do sumo sacerdote que ia entrar lá dentro? Não era um ritual, e se alguma coisa do ritual errasse, ele caía morto na hora. Tanto é que ele tinha como chama aquilo, umas bolinhas, né? na borda, um sininho, era um sininho, espécie de um sininho. E toda vez que ele se mexia dentro do Santo dos Santos, o sininho. E o pessoal que estava do lado de fora, esperando o sumo sacerdote, sabia que ele estava vivo. Mas se ele tivesse uma falha, por causa da santidade de Deus, ele caía morto lá dentro. E quando o sininho parasse, o povo sabia: morreu, está morto. Então, avivamento é esse despertamento, esse gozo no coração que Deus nos dá, essa alegria de saber que o dia que nós partimos daqui, seja jovem, seja velho, seja que for, nós vamos para um lugar que eu gostaria de poder descrever para vocês, mas eu não posso. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Avivamento é isso.
é viver em função dessa alegria que Cristo nos dá, de saber de onde viemos e por causa dele para onde vamos. Amém? Amém. Segundo lugar, então já viu avivamento? Avivamento é esse gosto do coração que a vida cristã, a palavra de Deus nos dá. Segundo lugar, o que faz o avivamento? O que faz um avivamento? O avivamento, para não demorar nesse ponto, o avivamento ele é bem exemplificado. Vejamos lá, Salmo 119, ainda permaneça no Salmo 119, versículo 25 a 32. Veja como começa o versículo 25. Isso aqui já é a consequência do avivamento. É que só o avivamento faz isso. Só o avivamento faz isso. A minha alma está apegada ao pó. Eu pergunto para mim, ô Zé Infante, tu está quebrado? Tu está apegado no pó? Aí você pergunta para, põe seu nome e pergunta, Senhor, eu estou no pó. Gente, sabe o que é pó? Quando a Bíblia fala pó e cinza, significa um grau muito alto de humilhação. Um grau altíssimo de humilhação. Tanto é que os reis, quando eles se arrependiam diante do Senhor, eles rasgavam as vestes, punham a cara no pó, outros jogavam cinza na cabeça, para dizer o quanto, diante de Deus, o quanto eles estavam arrependidos do que fizeram. É claro que hoje não precisa fazer isso, não precisa eu pegar no pó, jogar na minha cabeça, rasgar minha roupa aqui, não. Mas você pode entrar naquele quartinho seu, Senhor, eu sou um pecador. E quando você diz que é um pecador, você tem que imediatamente dar graças a Deus, porque se é um pecador, você reconhece que você precisa de um Salvador. Se é pecador, você vai reconhecer que precisa de um Salvador. E então entre ali no seu quarto e fale o que você sabe que você fez de errado. E eu estou dizendo mais, eu estou agora fazendo aquela oração, acho que é do Salmo 19, que diz assim: expurga-me tu dos erros que me são ocultos. O que é isso? Expurga-me tu. Quer dizer, lava-me, tira para fora. Como assim? Gente, tem pecado cometido que já está lá no porão da tua mente, você nem lembra mais. Então, Davi estava tão preocupado com essa situação que ele disse: Senhor, expurga-me tu até daqueles que eu nem me lembro mais, que já estão lá dentro, estão ocultos. Revelar para quê? Para que eu possa confessá-los diante de ti. Porque, gente, a coisa que Deus mais se agrada é um coração contrito, no pó, na cinza, confessando a Deus os seus pecados. Quantos aqui hoje não pecaram? Mas o dia como começou, gente? 10 para as 10. Eu já pequei. No trânsito você fica irritado com uma fechada, não é? A gente pega. Então eu tenho que confessar. E agora eu não posso confessar e ficar procurando praticar aquilo que eu falei, não. Confessar o pecado, abandonar o pecado, aquele que confessa e deixa, não tem o deixa lá, não é só confessar, é confessar e deixa. O que diz o sábio de Provérbios? Alcançará o quê? Perdoar e purificar essa carne maldita, miserável, pecadora. Confissão de pecado, prova viva de avivamento, de quebrantamento, é confissão de pecado. E nós temos pecados. Mas isso aqui não é nada, não é nada. Não, eu vi um filme, não existe nada. Pois é. Gosto muito, sempre usei no meu ministério. Eu já li 2 vezes o livro. No início do meu ministério, e agora que eu consegui uma cópia do livro,
nós encadernamos o livro em seus passos. Que faria Jesus? Que livro? O livro, agora, veja bem, só o título do livro já é uma mensagem. O que você vai fazer? Você diz, bom, eu tenho que fazer isso. Ponha sempre essa pergunta. Em meu lugar, Jesus faria isso? Você vai assistir um filme? Você vai ouvir alguma coisa? Você vai a determinado lugar? Pergunte, Jesus iria? Jesus ouviria? Jesus viria? Isso é a vida cristã, isso é avivamento. A consequência do avivamento é se preocupar se Jesus está gostando do que eu estou fazendo, está se agradando da minha vida. Agrada-te do Senhor, diz Ele. E Ele está se agradando da minha vida? Pastor, isso é perfeição. Não, peraí, não é perfeição. É andar com Jesus. É andar com Jesus. Ele disse, aprender, esse verso eu citei até ontem aqui, aprender de mim, é aprender dele. Não seremos perfeitos aqui, seremos menos imperfeitos. E a fórmula é simples, é uma fórmulazinha simples. Hoje, melhor que ontem, amanhã, melhor que hoje. Isso é o crescimento da fé, é o coração avivado, mais e mais. Tem um livro no cantor cristão, né, que diz assim, mais de Cristo eu quero ter, mais do seu amor obter, mais da sua cruz, da sua compaixão, mais da tua mansidão, mais da tua mansidão. É isso aí, a nossa vida é isso aí, mais de Cristo eu quero. Amanhã mais do que hoje, hoje mais do que ontem. Essa é a caminhada cristã. Agora, a perfeição foi o que o apóstolo Paulo falou. Essa é a vida nossa. Perfeição é quando eu chegar lá em cima, ele mesmo falou, ainda não alcancei. Mas uma coisa faço. Esquecendo das coisas para trás fico, eu prossigo para o alvo. Aí você vai lembrar de Provérbios capítulo 4, né? Aquele verso que Salomão fala. A vereda do justo, como a luz da aurora, né? Vai brilhando mais e mais até ser tempo perfeito. Então, avivamento, a consequência do avivamento é isso. A consequência do avivamento é isso. É exatamente esse desejo que fala aqui no Salmo 119, a partir do verso 25. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Meus caminhos eu te descrevi. Fala tudo diante de Deus. Meus caminhos eu te descrevi, e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Note que a preocupação do salmista aqui sempre é aprender a palavra. E quando aprender a palavra, é você lendo a palavra, você também participando dos cultos da igreja, é você ouvindo as mensagens, como o apóstolo Paulo falou, a fé vem e o ouvir vem pela pregação da palavra. Está lá para aprender. Para aprender. Para aprender. A Bíblia, a palavra, então Deus falando conosco através da sua palavra. Então o avivamento nos leva à nossa realidade. E eu sempre cito como exemplo, eu gosto dessa parábola de Jesus, o fariseu e o publicano. O fariseu, Jesus disse que ele batia no peito, gostava da vida que tinha, ele estava certo de que ele seria salvo, não pelo mérito de Cristo, mas ele seria salvo por uma meritocracia dele. Ele disse que ele guardava, lia, não tinha vício, dava dízimo, tudo. E batia no peito. E ainda disse assim, eu não sou que nem aquele lá, que era um publicano. Publicano naquele tempo, os judeus olhavam de viés para eles, e quando olhavam, mas acontece que o publicano também estava fazendo uma oração. E a oração do publicano foi baixa, e de cabeça baixa, porque ele tinha vergonha de olhar para o céu. Cabeça baixa. Ele assim, batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Sou um pecador.
E o que Jesus falou, terminando a parábola, para não avançar muito? O fariseu foi condenado pela hipocrisia, mas o publicano desceu inocentado, justificado, lavado, purificado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Avivamento é isso. É um publicano num quarto secreto, se abrindo para Deus. Senhor, eu fazia isso, não devia ter feito, eu errei, me perdoa, meu Pai, eu ofendi meu irmão, eu fui ofendido, estou com uma raiva aqui, pular no pescoço dele, me perdoa. Tinha isso no meu coração. Aquela expressão de Paulo para a ceia, embora o contexto ali de ceia, mas serve para a vida da gente. Examine-se o crente a si mesmo. Vá para o quarto secreto, o seu momento de oração individual com o Senhor, que também é o tempo que você determinar. O importante é a substância. Vá para o quarto lá e fala: Senhor, eu sou um pecador, que nem aquele publicano. Eu fiz isso, Senhor, me perdoa. E se tiver problema com algum, vai resolver. Porque se ficar isso aí no coração, então a oração não está passando, está batendo. Não passa não. Porque em Mateus, não sou eu que estou falando, está escrito na palavra, Jesus falou. Se um irmão tiver problema com o outro e não resolver, a oração não chega lá. Assim como Deus nos perdoou, perdoai vós também. Se não perdoar o pecado dos outros, Ele também não vai perdoar os seus. Está lá. Acho que é Lucas capítulo 5 e Mateus capítulo 6. Está lá. Vocês podem ver lá. Deus perdoa o meu pecado a partir do momento que eu também perdoo o meu irmão. Porque se eu não perdoar o meu irmão, não vou pedir perdão. É coisa séria, gente. Mas o avivamento, o despertamento, o quebrantamento, o espírito nosso, daquele publicano, significa um avivamento, um quebrantamento. E isso daí, pronto, é o que Deus quer da nossa vida. É o que o Senhor Jesus Cristo quer de cada um de nós. E finalmente, indo para o fim, avivamento opera milagres. Tem lá, oxa. Avivamento opera milagres. Aqui o texto não vou ler porque é longo, é 37 de Ezequiel, capítulo 1 a 11, capítulo 37, capítulo, versos 1 a 11. Aqui eu vou comentar só, está aí, o texto está aí. O profeta Ezequiel tem uma visão. Estás vendo esse vale de ossos aí? Estou sim. Quem são esses ossos aí? Quem são? E quem pertence aos ossos todos esse vale? Eu disse: Senhor, eu não sei. Mas tu sabes. Ezequiel disse: Senhor, eu não sei, tu sabes. E ele disse assim: meu servo Ezequiel, esse vale que você está vendo aí é a casa de Israel. Entende? Aí o Senhor disse assim: olha, agora profetiza, ossos secos, levantai-vos daí. E aí aquele reboliço, isso foi uma visão, gente, uma visão do profeta. Aquele reboliço, dentro dos pés, e aqueles ossos se levantaram. E vou levar para a sua terra, a terra deles, a casa de Israel, a terra de Israel, onde nunca mais serão arrancados de lá. Espalhados pelo mundo. 2000 anos ficaram sem pátria. 2000 anos o judeu em tudo quanto era lugar do mundo, menos lá. A terra deles não existia mais. 14 de maio de 1948, essa terra nasceu num dia só. Não vou também dizer porque senão é muito longe. Nasceu num dia só, porque a Bíblia fala que ia nascer num dia só. Os ossos secos é a casa de Israel. Voltaram e hoje estão lá. Se estão passando o que estão passando, com tantas batalhas, com tantos inimigos, foi porque eles também foram infiéis ao que Deus mandou ser feito. E Deus avisou para eles: se vocês não destruírem esses pagãos,
Eles serão como, usou uma expressão lá, como grilhões dos nossos pés. Uma nação, um dos maiores exércitos do mundo. Está vendo aí as frentes de batalha que eles estão tendo? Está guerreando com a Síria, está guerreando com grupos de terroristas de Hamas, de Hezbollah. Aí está lá, e vai. E não vai ser destruído, não vai. Porque Deus falou que não vai. Deus disse: nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Mas o que eu quero falar é o seguinte: o que aconteceu com aqueles ossos secos? Se transformaram em vida. Avivamento, o milagre do avivamento é esse. Gostei de um livro que eu li, que o autor fez uma comparação assim: avivamento é uma videira seca que se tornou numa oliveira verdejante. É isso. Avivamento é isso. É sair de uma letargia. Avivamento é sair digamos assim, daquele dia a dia, às vezes monotonia. Isso tem na vida espiritual. Você lê a Bíblia por uma questão de ler, eu li, que consciência, não sabe o que leu. Vou para a igreja, vou, o coração fechado, amargurado, tanta coisa. E que Deus nos ajude a buscar isso. Não existe nada mais agradável ao Senhor, ao nosso Senhor Jesus Cristo, de ver um crente crescer à medida deles. Não deles. Crente avivado está dentro desses 3 pontinhos que eu hoje tratei com vocês aqui. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos abençoe. Amém. Amém. Que assim seja. Vamos orar. Santo Deus, Pai bendito, nós te agradecemos por Jesus Cristo, teu Filho amado, que veio a esse mundo, ó Deus, foi para o matadouro, foi para a cruz, derramou seu sangue pelo nosso pecado. E, ó Deus querido, que daremos ao Senhor por esse benefício maravilhoso e tantos outros benefícios, mas esse, Senhor, esse foi o maior benefício que recebemos, a libertação dos nossos pecados pelo sangue do teu Filho, do Senhor, e para o louvor da tua glória. Abençoe esse acampamento, abençoe esses irmãos que estão aqui presentes, a vida de cada um, a começar pela minha. Jesus, queremos mais do Senhor, queremos mais do Senhor, em nome de Jesus e para o louvor da sua glória. Amém, Senhor. Obrigado, pastor Infante, pela palavra. Meus irmãos, vamos colocar de pé. Nós vamos cantar aqui um corinho que é Divino Companheiro. A nossa irmã de Dalva, ela vai nos direcionar nesse corinho. I
Pai amado, louvamos o Teu nome, o Senhor é bom, o Senhor cuida da gente. Pai, muito obrigado pela maneira como o Senhor age com o Teu povo. Senhor, Te louvamos pelo privilégio que é poder cultuar o Teu nome. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e pedimos a Ti, a Deus, para que continue sendo conosco. Estende a Tua mão sobre os nossos familiares, estende a Tua mão sobre a nossa igreja. Pai amado, seja conosco nesse dia. Em nome de Cristo Te louvamos. Amém, Senhor.